Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso conteúdo extra dos minicursos GELIC do mês de junho, no lugar da língua inglesa hoje, decolonialidade, afetividade e didáticas atuais. Como vocês viram na nossa primeira aula, nós tivemos alguns problemas técnicos, então a gente preparou essa aula com conteúdo extra para que vocês não perdessem nada. Vamos aí começar com a apresentação do minicurso. Bom, antes de tudo, eu tenho que lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como @gelic_fopa e no YouTube como @gelic_fopa. Também temos um canal no Spotify, Gelic_fopa. E se você quiser conversar com a gente, sugerir algum tema de minicurso, você pode entrar em contato no e-mail gelic.projeto.fopa@gmail.com. Lembrando o que é o GELIC. O GELIC é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema, aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará. E esse projeto em especial é o Minicurso GELIC, que é um projeto que propõe minicursos em diversas áreas para falar de cinema, de inglês, de literatura e de muitas outras coisas. Então, fica por dentro das nossas redes sociais para ver sobre o que a gente está tratando, qual será o próximo minicurso. E você também pode aproveitar aqui no YouTube para assistir às nossas aulas anteriores e perceber isso, entender um pouco sobre o que a gente está falando. Também vale aqui lembrar vocês de seguirem o GELIN no Instagram, o Grupo de Estudos Linguísticos em Inglês. Eles estão no Instagram como @gelinUfopa e também o portal de comunicação deles via e-mail é gelinufopa@gmail.com. Os professores desse minicurso em especial são a professora doutora em letras, Silvia Hall, que é a coordenadora do Gelinho FOPA. Nós temos também a Tamara Pereira, que é mestranda em letras pelo PPGL UFOPA, que é o programa de pós-graduação da UFOPA. O professor Samuel Costa, mestrando em letras do PPGL. O Ian Lima, que é licenciando em letras. E eu, Alice Pereira, mestrando em letras também pelo PPGL. Vamos ver o que a gente conversou aí nessas duas aulas. Na primeira aula, a gente falou sobre o GELIN e o lugar da língua inglesa hoje. A gente entendeu, mais ou menos, sobre o que o GELIN trata e quais são os assuntos principais do grupo. A gente conversou sobre decolonialidade e sobre o lugar da língua inglesa hoje e também sobre afetividade. E na segunda aula, nós conversamos sobre práticas decoloniais em língua inglesa, desafios e possibilidades. Nós tivemos um dos primeiros temas como I speak English, but I am still me, questões de identidade, colonialidade e afetividade, Road Roots, O Mundo pelas Nossas Folhas, I Like to Be Loved by You, Carmen Miranda e uma proposta de atividade didática decolonial, e ensino da língua inglesa na Amazônia por uma perspectiva decolonial. E agora o professor Samuel vai fazer uma apresentação do tema decolonialidade. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão estar ouvindo e assistindo essa aula extra. Desde já, Alice, eu agradeço imensamente o convite do GELIC. É um prazer estar aqui abordando esse tema. Bem, eu sou o professor Samuel, sou especialista em língua inglesa e também em linguagem para o mercado de trabalho. E a convite do GELIC, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre decolonialidade. Bem, ok, Alice, pode passar. Bem, para nós falarmos sobre a decolonialidade, primeiro, por que nós temos que ensinar o inglês e por que a gente se sente, quando a gente está falando sobre inglês, a gente sente na nossa sala de aula que a nossa didática da língua inglesa ela está tão fora da nossa realidade. O que é que acontece? Por que nós chegamos a esse ponto? Quando você está começando a ensinar a língua inglesa, você entende que ela está fora dessa realidade. Bem, primeiro porque a língua, você, enquanto docente, pesquisador, estudante, você que está ouvindo agora pelo Spotify ou pelo YouTube essa aula, você, enquanto estudante, professor ou docente, você vai ensinar a língua de acordo com a forma como você vai enxergá-la. Se você vê a língua como uma inimiga, como uma ferramenta de poder, como uma imposição cultural, é dessa forma que você vai ensiná-la. A outra é que quando nós estamos ensinando a língua inglesa, nós temos que verificar o peso do norte global dentro da nossa sala de aula, que é o que nós vamos falar nesse minicurso. Ok, Alice? Bem, para nós falarmos sobre decolonialidade, primeiro temos que voltar no tempo, fazer uma linha do tempo e falar sobre colonialismo e o seu produto social, que é a decolonialidade. Bem, o colonialismo ele começou
ali entre 1492 e 1822. Qual foi o período de colonização? Naquele período em que alguns países, não todos, mas alguns países da Europa, eles começaram a fazer o que a gente estuda na geografia como grandes navegações e também na história durante o Fundamental 2, nós ouvimos como a época dos descobrimentos. Olha a palavra que já é usada e está dentro da nossa sala de aula até hoje, a época do descobrimento. Nessa época, esse país colonialista, ele chegava na colônia e então ele, através de uma estrutura de poder, ele dominava a colônia. Então instaurava-se esse tipo de sistema, onde a colônia, tudo que era produzido, tudo que era encontrado, as pessoas que estavam lá, elas serviam à sua metrópole, ou seja, ao seu país colonizador. Quem morava nas colônias era visto como um subgrupo de seres humanos. Foi nessa época que começou esse conceito de existir um tipo de ser humano superior e um tipo de ser humano inferior, onde um está atrelado ao outro numa questão de servidão. Você mora na colônia, você serve à metrópole. Bom, como nós estamos falando sobre decolonialidade, nós temos que frisar logo agora nessa linha do tempo, agora na introdução, que a colonialidade ela não acabou, ela continua dentro da sociedade, mas como uma estrutura invisível. Ou seja, ainda acontece essa colonialidade de uma forma, às vezes, sutil dentro das nossas salas de aula. Ok, Alice. Então, vamos primeiro, antes de falar da decolonialidade, vamos falar sobre o produto social do colonialismo, que são as colonialidades. Bem, Grossfogel ele diz que a colonialidade do poder, do saber e do ser. Olha só, são 3 colonialidades que nós vamos falar aqui. A do saber, do poder e do ser. Elas são faces indissociáveis do mesmo projeto moderno colonial. A matriz colonial de poder não terminou com o fim do colonialismo formal, pois continua organizando hierarquias globais de raça, gênero, trabalho, espiritualidade, episteme e subjetividade. Ou seja, essas colonialidades que ainda existem na estrutura da sociedade moderna, ela nos transforma em uma sociedade estratificada, querendo ou não. Hoje nós temos o norte global, que são os países tidos como desenvolvidos, até mesmo superiores, e nós temos tido essa uma visão deles, né, que são superiores. E nós temos o sul global, que são países ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E se você verificar, o norte global é ele que detém o poder do conhecimento, onde a validação do conhecimento provém desse norte global, isso dentro do sistema. E o sul global, nós somos fornecedores de matéria-prima, e no mundo acadêmico, nós sempre somos o objeto de estudo, mas nunca os que fazem a teoria. Veja como isso ainda está funcionando, essa colonialidade, as colonialidades, no plural, elas ainda estão funcionando e atuando vívidas dentro da nossa sociedade. Grossfogel continua falando que a modernidade produziu uma epistemologia do ponto zero. Quando eu estou falando epistemologia, dentro desse significado, eu estou falando de validação do saber, validação do conhecimento, onde se pretende a neutra e objetiva, mas que, na verdade, serve para apagar e subalternizar outros sistemas de conhecimento e formas de ser, que é justamente o que nós vamos falar agora sobre as colonialidades. Quando a gente fala em subalternizar, é chegar num determinado local, destruir toda aquela hierarquia de poder que já se tem e então começar um conhecimento do zero, onde você, como o ser humano superior, se coloca no topo e você vai hierarquizando pessoas, o gênero masculino, feminino, a força de trabalho. Quem trabalha no campo é inferior às pessoas que estão no centro urbano. Então, esses são os tipos de colonialidade que nós vamos falar agora. Ok, Alice? A colonialidade do poder, um dos teóricos que mais falou sobre ela, que é um dos teóricos da decolonialidade, que é o Quijano fala que a colonialidade do poder ela consiste basicamente na articulação entre
classificação social da população mundial em torno da ideia de raça, como um produto de controle, como um produto do padrão global do controle do trabalho e da natureza das pessoas. A pessoa nasceu no Brasil, logo, ela tem que trabalhar no campo. Mas se ela nasceu na França, se ela nasceu na Alemanha, logo ela deve trabalhar numa empresa de alta tecnologia. Veja essa mentalidade ainda de colonialidade do poder. E não só é dentro do regime de trabalho ou do regime estudantil, do mundo acadêmico. O Quijano, ele continua falando que o controle colonial do trabalho ele vem dos recursos e dos produtos. Foi articulado para uma classificação da população mundial. Ou seja, por exemplo, aqui no Pará, aqui, para quem está ouvindo agora, eu sou do Pará, eu estou numa cidade, Santarém, minha cidade querida. Ela fica a 800 quilômetros, praticamente 800 quilômetros da capital do Amazonas, Manaus, e praticamente também a 800 quilômetros da capital do Pará, que é Belém. Ou seja, eu estou no coração da Amazônia. E uma coisa de que eu sei do meu estado, que o meu estado é um grande produtor de alumínio, da bauxita, né? Nós temos como matéria-prima aqui a bauxita, nós já até podemos fazer algum tipo de lingotagem da bauxita, mas nós enviamos essa matéria-prima para longe. E como é que essa matéria-prima volta para o Brasil? Ela volta em forma de microchips. Ou seja, olha essa articulação há muito tempo. Aqui no Pará, nós só temos a matéria-prima para vender. E nós vendemos a matéria-prima por um valor, e quando essa matéria-prima ela não volta na forma como nós mandamos. Ela volta com bastante conhecimento técnico e tecnologia aplicado. Aquele alumínio que foi mandado em lingotes, a barra, né, a barra de alumínio que foi mandado, ela volta dentro dos iPhones, componentes tecnológicos, dentro das televisões, dentro de aparelhos eletrônicos, e é claro, uma barra de alumínio vale menos do que um iPhone, vale menos do que um MacBook, e isso tudo é dentro da colonialidade do poder. Por que que existem os países que só conseguem mandar matéria-prima e os países que são os países mais desenvolvidos, que desenvolvem as tecnologias, e eles usam a matéria-prima e as transformam em produtos muito mais caros? Isso é colonialidade do poder aplicado ao sistema econômico. Ok, Alice? Eu trouxe para vocês aí esse meme do Fry, de Futurama. É muito legal, porque eu trouxe para vocês também, ao lado dele, essa pirâmide, a pirâmide do colonialismo. Nós vimos essa pirâmide, geralmente, nas aulas de história, entre o sétimo e o oitavo ano, quando a professora de história fala para você sobre o feudalismo. Ela te explica, né, como era a estrutura social do feudalismo. Essa estrutura que eu estou mostrando agora é a estrutura social do colonialismo, onde o branco europeu era o que estava na porção superior. Logo abaixo nós tínhamos crioulos e mestiços, abaixo nós tínhamos os indígenas e abaixo nós tínhamos os negros escravizados. Ou seja, nessa episteme, nessa epistemologia criada do zero do branco conquistador, ele se colocou na parte superior e então estratificou todas as outras formas de seres humanos. Aquele que merece ser escravizado, o de baixo, da base, aquele que, se não trabalhar, será escravizado, e aquele que, na visão do colonizador, é quase tão superior como ele, mas é abaixo, que no caso seriam os próprios filhos deles, com indígenas ou com negros, que seriam os mestiços. Esse tipo de estratificação, ele não permite que você tenha o que nós chamamos hoje na sociologia, até um termo emprestado da sociologia, que é aquela mobilidade social. Se você nascia mestiço, você jamais estaria no centro do poder, lá em cima com os espanhóis, nesse caso aí os espanhóis, que são os brancos europeus. Você não era europeu, você é um mestiço. E isso ainda se aplica hoje, quando você chega na alfândega dos Estados Unidos e eles vão te perguntar a tua classificação racial e você fala que você é branco. Aqui no Brasil você pode ter o fenótipo branco, mas quando você chegar lá, o cara vai olhar para você e falar: não, 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 latino, latina, você é latino. Eles te subclassificam numa outra raça. Você não pode ser branco, você veio do Brasil, você é latino. Isso é a colonialidade do poder ainda existindo dentro dessa sociedade moderna. Ok, Alice?
Mas é claro, também para nós estarmos dentro da sala de aula e nós resistirmos a isso, eu coloquei aqui algumas práticas para resistir a essa colonialidade, a colonialidade do poder. Olha só, quando você, dentro da língua inglesa, com o seu aluno, você valoriza o saber local e a sua identidade, você está indo contra o sistema, está te empurrando. O sistema te empurra, fale inglês, ensine inglês americano e britânico. Apenas isso. E quando você pega, por exemplo, um sotaque indiano, um trap turco em inglês, e você coloca dentro da sua sala de aula em língua inglesa, o aluno percebe que existem várias formas de falar inglês, que o inglês é uma língua que está no mundo todo, e é claro que ela não vai ser uniforme. Então, o aluno ele não vai querer artificializar um gênero como se ele fosse um nativo, que é o que nós temos muito hoje, em comerciais. Fale como um nativo em 3 meses. Não tem como você falar como um nativo. Você não nasceu lá. Ainda que você tente, será artificial, não será natural. Outra prática para resistir seria trazer protagonistas. No meu caso, são protagonistas amazônicos, ribeirinhos. Mas onde você estiver, podem ser protagonistas negros, indígenas, periféricos para o centro da sala de aula. O seu aluno, torne o seu aluno um protagonista. O Piaget já fala sobre isso, ele fala sobre o tipo da educação onde o aluno se transforma no protagonista do saber. Quando você coloca o aluno nessa aprendizagem ativa e ele é o protagonista, você subverte a colonialidade do poder do branco, agora não é mais o branco da língua inglesa que vai estar em xeque, agora é o seu aluno que é periférico, mora em comunidades, mora no ribeirinho, são indígenas, são negros, são quilombolas, é ele que está fazendo parte agora da sua aula, resistindo a essa colonialidade do poder teorizada pelo Quijano. Questionar padrões de beleza, olha só, a colonialidade do poder, ela questiona todo tipo de padrão e uniformidade daquilo que não pode ser uniforme. Dentro da sua sala de aula, você vai encontrar todos os tipos de pessoas, meninos, meninas, tudo que você vai ver lá é para ser acolhido dentro da língua inglesa. E deve ser acolhido. Porque se você não acolhe o seu aluno, você está reforçando na sua sala de língua inglesa o padrão. O padrão é branco, magro, musculoso, de olhos claros, loiro. Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim, está tudo bem. Você resiste à colonialidade do poder. E como nós estamos já aproveitando que vamos estar falando sobre os padrões de beleza, vamos começar a falar agora sobre a colonialidade do ser. Ok, Alice? Bem, colonialidade do ser refere-se a uma experiência de desumanização. Exatamente, é você invalidar a humanidade de alguém. E a uma imposição lógica e ontológica na qual os colonizados são concebidos como seres inferiores, ou mesmo como não seres, que foi o caso, no caso dos indígenas, no período colonial aqui do Brasil, dos indígenas, dos negros, dos mestiços, eles deixaram de ser seres humanos, eles eram um subgrupo de seres humanos na visão do colonizador, do conquistador. Essa é a colonialidade do ser. O traço mais perverso dessa colonialidade está na naturalização da desumanização, onde sujeitos racializados são convertidos em objetos, negados em sua existência plena. Isso é quando isso ainda continua hoje, quando você tem aqueles relatos de mulheres, para quem já deu aula para jovens e adultos, quando você tem um relato da mulher contando que por anos ela foi casada e o marido só queria que ela ficasse em casa, cuidando da casa e dos filhos. Ela é apenas isso, um objeto para limpar a casa. Ela não era mais uma mulher, ela não se via como mulher. Isso é uma colonialidade do ser dentro da nossa sociedade. Transformar uma pessoa num objeto, seja para qualquer fim, tirar a humanidade dessa pessoa, transformá-la transformá-la apenas naquilo que você quer mostrar.
Quando você não pega referências diferentes, as únicas referências que você tem são aquelas que estão na grande mídia. Se você perceber, dentro da língua inglesa, nas nossas apostilas, nos nossos livros, sempre vai aparecer conceitos e imagens do branco, da família tradicional, marido e mulher. É isso que vai aparecer. O que, que nós podemos fazer, então, para resistir a essa colonialidade do ser, que foi teorizada também pelo Maldonado Torres? Ok, Alice. Eu coloquei para vocês aí nesse slide, por exemplo, desse lado, Members of the Family. Nós vemos isso em muitos livros de língua inglesa. São os membros da família, que nós temos que falar, né? Que é o grandfather, o grandmother, a mother, a father, os parents, relatives, daughter, a baby, son. Ok, você tem que explicar. Isso vai estar no seu material didático. Mas que tal você pedir para o seu aluno fazer como atividade? Agora faça faça sua árvore familiar. Vamos ver aí, depois você vai comparar as árvores familiares. Peça para eles fazerem uma exposição. Como é a família deles? Como é diferente a família deles? O pai é negro, a mãe é indígena. A mãe é negra, o pai é ribeirinho. Ou então eles têm dois pais, duas mães. Não tem o pai e a mãe, mas são criados pelos avós, são criados pelos tios, pela madrinha, pela irmã mais velha. Todas essas são configurações familiares tão válidas quanto essa configuração que eu coloquei para vocês no slide, da mãe, do pai, do avô, da avó, são válidas, são igualmente válidas. Quando o seu aluno ele não se vê no material escolar de língua inglesa, ele já pensa automaticamente, por conta da colonialidade do ser, que o errado aqui é ele. Eu sou errado porque eu não tenho uma mãe, são dois pais. Eu sou errado porque eu não tenho um pai, são duas mães. Eu sou errado porque meu pai e minha mãe não me quiseram e quem cuida de mim são os meus avós. Olha a mensagem que você... Não é que você, professor, você, educador, não é você que está trazendo essa mensagem, mas você está reforçando esse tipo de mensagem para o seu aluno na sala de aula. E se o seu aluno for um ribeirinho? E se o seu aluno for um quilombola? Como você pode fazer isso? Você pode fazer práticas para resistir essa colonialidade do ser. Ok, Alice? Bom, uma delas é fortalecer a autoestima, pertencimento, identidade. É nesse momento que você, professor de língua inglesa, para quem dá aula para crianças e adolescentes, reforce os adjetivos handsome, beautiful, kind. É gentil, é bonita, é bonito. É nessa hora que você reforça vocabulário de língua inglesa em adjetivos de pertencimento, my home, minha casa, meu lar. É nesse momento que você utiliza isso para aprimorar a visão do teu aluno, como que eu sou negro e eu me amo, eu sou feliz assim, eu sou indígena e eu me sinto, eu me pertenço a essa sala de aula, eu me pertenço ao meu território. E quando você faz isso, você está decolonizando sua sala de aula. Ter práticas pedagógicas de cuidado, escuta e afetividade. Quando nós já estamos falando sobre decolonialidade, né? A decolonialidade, ela trabalha com a teoria da afetividade, onde se na sua sala de aula não for um espaço de acolhimento, ela não vai ser uma sala decolonial, porque a decolonialidade ela tem tudo a ver com o espaço afetivo. As pessoas que estão na sua sala de aula são pessoas que se sentem atraídas não só pelo conhecimento, mas também pela parte de que ele se sente pertencente àquela sala de aula. Se sentir pertencente à sala de aula, se sentir pertencente à sua identidade, à sua cultura, à sua territorialidade, isso também é uma prática da decolonialidade do ser. E desnaturalizar dentro da sua sala de aula todo tipo de palavreado racista, xenofóbico, misógino e de preconceito linguístico-cultural. E quando eu falo esse linguístico-cultural, nós já vamos falar para a próxima colonialidade agora. Porque que você já viu que no nosso material escolar
eles contam as histórias, né? Por exemplo, na época de Halloween, eles contam as histórias das bruxas. Tá lá no seu material escolar, das bruxas, do gato preto, dos caldeirões, a própria história do feriado de Halloween. Eles colocam também do Dia de Todos os Santos. Mas você já parou para pensar que a lenda do Saci Pererê também poderia ter sido contada em inglês? Por que você não faz isso na sua aula? É uma forma tão válida também de ensinar inglês quanto ensinar o conhecimento, né, do Halloween. Porque nós também temos nossas lendas. Aqui na Amazônia, aqui na UFOPA já teve, se não me engano, foi um projeto, onde os alunos contavam as lendas amazônicas em inglês, a lenda do Boto. O Boto que virou gente para dançar no Putirum. Trouxe o olho, a flecha, trouxe até Muiraquitã e dançou a noite inteira com a bela Cunhantã. Imagina, tudo isso em prosa em inglês. É nossa forma de estar validando o nosso próprio conhecimento em língua inglesa, sem ter esse preconceito linguístico e cultural. Quando nós fazemos isso, nós já começamos a falar sobre a colonialidade do saber, que é o próximo slide. Colonialidade do saber é o Mignolo, que ele é um dos teóricos sobre isso. Ele fala que colonialidade do saber ela implica na imposição da epistemologia eurocêntrica como única válida, desqualificando, invisibilizando outras formas de conhecimento que são produzidas em territórios colonizados. Veja bem, toda a cultura que é feita aqui no nosso país, ela precisa ser validada pelos países europeus. Todo tipo de conhecimento feito aqui, você pode perceber. Nós temos aqui uma descoberta que foi feita no Brasil, ela tem um grande impacto global, mas nós só vemos as notícias saindo quando é algo descoberto lá, no norte global. Por quê? As descobertas que acontecem lá e aqui, elas fazem um grande impacto no mundo inteiro. Mas por que que só é importante quando é de lá? Que tipo de colonialidade atua quando eu estou falando sobre isso? É a colonialidade do saber, que é o controle do conhecimento. Foi um dos pilares da colonialidade. Imagina, o colonizador ele chegava, ele via como era a hierarquia, por exemplo, a hierarquia tribal, onde nós tínhamos os indígenas comuns da tribo, os indígenas que eram os guerreiros, as mulheres, o pajé e o cacique. Cada um tinha sua respectiva função dentro dessa hierarquia tribal. O colonizador chega, destrói essa hierarquia, olha para o pajé e fala: pajelança, aqui não pode fazer. Cacique não manda mais em nada. Quando ele tira essa hierarquia, então agora ele pega e fala: vocês vão entender que o conhecimento ele vem daqui, de mim, do meu país, não do de vocês. Tudo que vocês sabem é errado. Uma prova disso é que hoje nós estamos falando sobre sustentabilidade, quase 500 anos depois da época de descobrimentos. Depois de 500 anos estamos falando sobre sustentabilidade. Mas se você for parar para analisar, os povos originários aqui do Brasil, eles já não viviam em harmonia com a natureza? Eles já não eram sustentáveis mesmo naquela época invalidados. Nessa época, como os países do norte falando sobre sustentabilidade, agora é válido. Veja como isso é uma forma de colonialidade do saber. Pode passar isso. Bem, resistir a essa prática da colonialidade do saber é romper com o eurocentrismo. É trabalhar com conhecimentos ancestrais, ribeirinhos, quilombolas e populares. É você trazer sua cultura local de onde você estiver. Traga a sua cultura local para dentro da sua sala de aula. Lembrando que quando nós estamos dando aula em escolas, nós podemos fazer projetos interdisciplinares, que são projetos que atuam dentro da disciplina de inglês e mais uma outra disciplina. Imagina você fazendo um sarau histórico em inglês, que mistura história, da disciplina de história, com a disciplina de inglês, dentro do fundamental, dentro do ensino médio. Isso é uma prática pedagógica que você já deve estar fazendo, com certeza.
Professores, educadores, pesquisadores, essas práticas interdisciplinares, elas nos ajudam a decolonizar a sala de aula. Ensinar inglês conectado ao território, no meu caso aqui, aos saberes da Amazônia, a cultura dos alunos. Eu vou ensinar sobre a Estátua da Liberdade. Eu vou ensinar sobre a Golden Gate em São Francisco, nos Estados Unidos. Mas eu também vou ensinar, por exemplo, aqui da minha região, o Encontro das Águas, o belíssimo Encontro das Águas, que tem aqui na frente de Santarém. Eu vou ensinar sobre a praia de Alter do Chão, sobre o Sairé, que acontece lá há mais de 300 anos. É isso que eu vou ensinar dentro da minha sala de aula de língua inglesa aqui na Amazônia. Por último, ok, Alice. Por último, eu gostaria de falar, essa aqui é bônus, é a colonialidade do falar, que é muito incrível isso dentro da nossa sala de aula de língua inglesa, quando nós estamos falando com o nosso aluno e nós comentamos sobre o accent, que é o sotaque. Nós vamos ter sotaque quando nós falarmos em língua inglesa. E isso, apenas com tempo e muita prática, ainda assim, o nosso sotaque de português brasileiro, ele vai sair na nossa língua inglesa. Isso não significa que você vai ensinar o inglês de qualquer forma. Existem os fonemas formativos específicos para todas as palavras da língua inglesa. Só que isso não significa que você vai falar como um nativo. Você vai tentar chegar ou se aproximar do fonema correspondente àquela palavra. Ou seja, é estranho quando você está falando sobre decolonialidade, você fala sobre a colonialidade do falar, que é quando existe a pronúncia formativa, que deve ser ensinada a todos os povos que não falam língua inglesa, né? Os povos que não são nativos da língua inglesa, como língua materna. Eles vão tentar aprender a língua inglesa tentando reproduzir o ideal da pronúncia. Alguns vão chegar perto, outros um pouquinho mais distante. É nesse momento que você deve mostrar na sala de aula outras formas, como soa o inglês. Se você colocar entre eles mesmos os nativos de língua inglesa, como Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, você coloca a língua inglesa deles uma de frente para outra, você verifica que entre os nativos de língua inglesa, eles mesmos falam diferentes entre eles. E depois você coloca pessoas que não são nativas de língua inglesa, falando em língua inglesa. Brasileiros, argentinos, mexicanos, panamenhos, caribenhos. Você coloca o acento deles, você verifica que aí mesmo que o inglês fica um pouco mais distante. E é isso, não é ensinar a língua inglesa de qualquer jeito. É ensinar a língua inglesa, mas de uma forma que o teu aluno entenda que ele vai tentar se aproximar ao máximo do fonema desejável. Ok, Alice? Então, também nós temos, agora sim, para ir contra essas colonialidades, na teoria nós temos o giro decolonial, que, já que a colonialidade se mantém na vida cotidiana, nas subjetividades, nos saberes e nos modos de existir, a decolonialidade, portanto, é uma aposta política, epistêmica e existencial na desobediência epistemológica e na resistência. Isso é uma frase da Catherine Walsh. Nossa, ela é uma teórica. Quando ela teorizou isso, ela estava falando que é uma forma de resistência. Ser decolonial é reexistir, é mostrar-se novamente de um ponto de vista seu, territorial, identitário, cultural. Decolonizar é mais do que resistir, é criar e construir mundos, desde práticas, saberes e existências que foram historicamente negadas e silenciadas pela colonialidade. Ou seja, ok, Alice, ou seja, resistir ao sistema. Vou resistir ao sistema, mas só que quando eu chego no mercado de trabalho, o material já vem pronto, eu vou fazer de lá, vou fazer tudo o que está lá, mostrando só o que está lá. Não, você deve cumprir seu currículo normativo dentro da escola,
passe o livro. Para você que já deu aula em escola particular, você sabe o quanto é necessário na escola particular você fazer o livro. Tem que fazer o livro todo dia. Para quem não sabe, nas escolas particulares, os livros didáticos deles não são dados pela escola, são comprados. E são caríssimos. Um livro, R$ 2.400. Então, os pais da escola particular eles cobram os professores para fazer o livro. Ok, faça o livro. Não perca seu emprego por isso, não. Cumpra o currículo. Só que aí você vai criando brechas. Viu aquela página lá com os membros da família? É nessa hora que você cria uma brecha e faz uma atividade com seus alunos. Você viu que só estavam falando de landmarks, os pontos turísticos dos Estados Unidos. Fale sobre landmarks aí da sua cidade, fale dos pontos turísticos da sua cidade. É nessa hora que você realmente se transforma num profissional da educação. Como profissional, você sabe fazer o macete, você sabe abrir brechas dentro do seu conteúdo. Usar avaliações formativas, ou seja, é aquela avaliação com objetivo claro. O teu aluno está sabendo por que ele está fazendo aquilo. Desde o início, no meio e no fim. Não é aquilo para fazer uma prova, toma-lhe. Não, é algo com objetivo. E, claro, dar voz aos alunos na escolha dos temas. Quando eu falo temas, gente, é nesse momento dos temas que você vai ouvir as realidades dos seus alunos. É nesse momento que você vai traduzir o que eles vivem na sua realidade dentro da sala de aula. É nesse momento que você vai criar o vínculo entre professor e alunos, alunos e alunos. É nesse momento que entra a afetividade, quando nós nos damos o prazer, o tempo de conhecer o outro na sala de aula. Sim, dá de fazer isso em língua inglesa. E essa é uma prática de resistir à colonialidade do ser, do poder, do falar e do conhecimento, do saber. Esses são o tipo de práticas que devem ser feitas pelos professores. Pode passar, Alice. Bem, concluindo essa aula, que foi um prazer, inclusive, ensinar inglês decolonial é devolver aos alunos o direito de ser dono da própria língua. É transformar a sala de aula em um espaço de ensino-aprendizagem com acolhimento e pertencimento. É onde você tem que se sentir bem dando aula e também tem que fazer o seu aluno se sentir bem. Isso é ser decolonial. Desde já, muito obrigado pelo convite, Alice. Foi um prazer estar aqui nessa aula com vocês. Eu vou evoluindo durante a aula, porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu aplico não só na teoria, mas na prática. Eu espero que para vocês que estão começando, ou vocês que já sabem um pouco sobre a decolonialidade, também seja empolgante. Tanto a decolonialidade quanto a prática docente, elas precisam ser empolgantes para o docente. Muito obrigado, Alice. Muito obrigada, professor Samuel. Também queremos agradecer em nome do GELIC ao GELIM por topar essa parceria, agradecer a todos que assistiram esse vídeo e também pedir para vocês não deixarem de conferir nossos outros vídeos aqui no canal do YouTube, do GELIC e também no Spotify. A gente tem algumas aulas gravadas e outros conteúdos extras. Muito obrigada, a gente se vê na próxima.